Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre um capítulo que para mim é dos mais importantes da Bíblia, né? Que é 1 Coríntios 13. Eu lembro que 6 anos atrás, quando voltei para a Itália, que não me conhece, eu sou italiano e moro aqui no Brasil faz 10 anos, né? Quando fui para a Itália a última vez, 6 anos atrás, Deus me pediu para ler esse capítulo de 1 Coríntios 13. E as pessoas lá, tem pessoas que não acreditavam, ficaram impactadas, chorando, né? Esse capítulo realmente é muito poderoso, né? Porque fala dos perigos de não de fazer as coisas sem ser movido pelo amor e também das características que o amor sem nada em troca tem, né? Tem, né? Então, a gente tem que ver o contexto dessa carta. Essa carta foi escrita por Paulo para repreender a igreja de Corinto, né? Porque as pessoas estavam se unindo, né? Querendo mais os dons espirituais, profecia, etc, etc, mas não queria realmente amar. Então, Paulo alerta sobre a coisa mais importante que teria que ter, né? O amor sendo em troca. Esse é mais importante do que tudo. Então, eu queria começar a ler, dividir em duas partes, né? Esse capítulo 13, né? A primeira parte que fala sobre a importância do amor e as características do amor com a relativa importância suprema, né? Soberana que tem que ter o amor, né? Então, a primeira parte de 1 Coríntios 13 fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e o sino que tine, né? Então aqui a gente está falando de quê? De falar em línguas, né? Não adianta falar em línguas, né? As línguas estranhas, né? Se não tiver amor, não adianta. De nada aproveita isso se você não tiver o amor de Deus, o amor sendo dado em troca. E depois continua, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Aqui a gente fala de outro tema, né, Paulo? Fala sobre profecia, né, ciência e fé. Não adianta ter dom de profecia, de profetizar algo que depois realmente vai acontecer, né? Ou saber toda os mistérios das ciências, né? E ter uma fé inabalável se você não tiver amor, né? Porque a gente pode ter fé também sem ter amor, né? Isso é possível, né? A propósito disso, eu vou fazer um vídeo também sobre libertação mais na frente, porque pela fé vem tudo, né? Até libertação, cura de enfermos, expulsar demônios, etc, etc. Né? Mas nada, voltando nesse assunto, nada adiantaria se tivesse fé, uma fé inabalável, se tivesse o dom da ciência, né, de saber os mistérios da ciência, se tivesse o dom da profecia, não adiantaria sem ter o amor sem dar troca, sem ser o Cristo, sem viver o Cristo, sem ser amor igual como ele foi. Né? E continua falando assim: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aqui a gente está falando de outra coisa. O Paulo está falando de quê? Do dinheiro. Não adianta também doar dinheiro para caramba se a motivação não for amor. Não adianta dar até a nossa vida, né? A nossa vida, nosso corpo físico, nos entregar para morrer. Se a gente não tiver amor, né? Você pode perguntar, como é que pode uma pessoa entregar, né, o seu próprio corpo para morrer se não tiver amor? Isso é possível, né? Paulo alerta sobre isso, né? Claro que ele está falando de algo extremo, né? Para mostrar que como seja importante o amor, além de tudo, né? Aí a segunda parte fala sobre o amor, né? As características do amor ágape, o amor sendo na troca, né? E tem essa seguinte característica: o amor é sofredor. Né? A gente pode substituir a palavra amor, Deus falou comigo, Deus me revelou, para Cristo. Né? O Cristo é sofredor, o amor é sofredor. Ele sofreu até a morte de cruz. O amor não é invejoso, o amor não pode invejar. O amor, se nada troca, não inveja as coisas dos outros. É impossível que aconteça isso. Que tem um amor que é um fruto do Espírito que vem só e exclusivamente através da intimidade, e relacionamento diário com o Espírito. Não tem outra forma de poder ver o amor, né? Não é que a gente fala, pode ter que ter mais amor, e a pessoa começa a ter amor. Não, primeiramente você tem que querer ser moldado pelo Espírito, né? Se entregar totalmente para ele, né? Etc, etc. O amor não trata com leviandade, né? O amor não age de forma responsável, né? Não absolutamente age de forma responsável, né? O amor sabe tratar os assuntos de forma responsável, né? O amor não se soberbece,
né? Então, que tem o amor de Cristo, mesmo tendo todo o amor de Cristo, a essência de Cristo, não tem que se soberbecer porque se acha acima dos outros, absolutamente, né? O amor não se porta com indecência, né? O que tem um amor se dá troca se porta com respeito para todas as pessoas, não discrimina ninguém. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito, né? Pessoa discriminada, ou pessoa que está no sistema contra outro sistema, o meu melhor do outro, ou discriminar as pessoas gay, ou pessoa que tem outras coisas. Não, não tem que discriminar ninguém. Você tem que amar, não tem que discriminar, né? O amor não busca seu interesse. Que tem o amor de Deus na troca, sabe que é melhor dar do que receber. Não tem um interesse ter o amor. É um prazer ter o amor de Deus, é um prazer ajudar o próximo. É um prazer fazer o bem. É o único prazer que a pessoa vai ter, né? É o amor. É espalhar o amor dele, ajudar as pessoas, se importar realmente com o próximo. Não se irrita. Que tem o amor de Deus, se nada troca, não tem como se irritar, né? Porque ele ama todas as pessoas, né? Então consegue suportar as coisas sem se irritar, né? O amor não suspeita o mal. Ele não vê mal o seu próximo, né? Aí, falando disso, vem na mesma de Judas, né? É claro que Jesus sabia, né? Mas mesmo assim, que ia trair ele, mas mesmo assim ele chamou de amigo, né? No jardim do Getsemane. Então não suspeita o mal, sempre acha que pode, a pessoa pode mudar, né? A pessoa não folga com a justiça, o amor não folga com a justiça, mas folga com a verdade, né? O amor é justo, né? Para ele é mais importante é a verdade. Então, o amor tudo sofre. Um amor que chega até o ponto de morrer, né? O amor se dá troca morável, até o ponto de sofrer pela causa do evangelho, né? Então, tudo crê. O amor se dá troca tem uma fé inabalável, né? Ao contrário daquela fé que ele explica na primeira parte, né? Não é só a fé só de per si, né? Não é só a fé, é a fé junto com o amor sendo na troca, que tem um poder enorme, né? O amor que tudo espera, né? A esperança, né? Que tá no amor perfeito de Cristo, que está no amor sendo na troca, espera sempre, também no momento difícil que as coisas vão melhorar. Tem fé, sabe que as coisas vão melhorar, tem a esperança, né? Amor que tudo suporta, né? Aí vem também a história das perseguições, né? Com o maior exemplo de tudo isso, Cristo, mas a igreja primitiva também, né? E as igrejas que Deus vai restaurar, igreja perseguida, quando se reunirá no amor, né? Na comunhão do Espírito, no amor sem padrões, né? Ele nunca fala, né? O amor, Deus criou o mundo baseado na essência dele, no amor, né? Então, o amor sendo troca sempre vence, sempre vence. O ser humano foi criado também com esse tipo de amor. Depois o pecado, né? É, destruiu, vamos falar assim, através da queda, a essência do homem, né? Mas, através do Espírito Santo, a gente pode ter, de novo, ser igual a Cristo, através do processo, nos deixando o Espírito Santo nos moldar. A gente pode ter o amor de Cristo que nunca falha, sempre vai vencer o mundo, o amor de Cristo. Ele venceu, né? O Cristo, o amor, venceu o Satanás na cruz, né? Despojou ele na cruz, né? Da potestade dele sobre o mundo terreno, né? Para que nele crer, né? Para que crer no Espírito Santo, para que crer em Jesus, aí essas pessoas, através do processo, vão ter domínio sobre o Satanás também, né? Porque o amor nunca falha, o amor sempre vencerá o inferno. E quero concluir, né, com a coisa mais importante, com Paulo, né, a última frase de Paulo desse capítulo, que fala tudo o que é mais importante, que confirma tudo isso. Né, que fala assim, agora, após permanência a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior deles é o amor. Né? É importante a fé, sim, né? A fé é o meio pelo qual a gente tem todas essas coisas, né? Mas se não tiver a motivação, a base de tudo, o amor se dá troca, né? O caráter de Cristo, o amor dele, né? As características desse amor, nada aproveitaria isso, né? A esperança também é importante, porque como eu já falei, esperança que as coisas difíceis vão se resolver, né? Tendo fé em Cristo, é isso, o amor se dá troca. Essa é a coisa mais importante, a essência de Deus é a amor se dá troca. Ele quer que todos nós fomos, que a gente chegue a ser assim, igual a ele, como ele, a amor se dá troca, né? Esse é muito importante. O amor que vence o mundo. Esse que Deus tem me revelado.
Se sentir no coração de compartilhar esse vídeo, compartilhe. Um abraço a todos. Até a próxima.